aqui. Agora a gente vai começar o capítulo 2. O capítulo 2 aqui é só uma introdução à ideia, vai estar até meio complicado de tentar dar uma mostrada nele aqui. Eu vou ler e passar por cima porque o Visual Studio não está igual, né? 2003 para 2024 é muita coisa. Mas só vou mostrar aqui que, como eu estou lendo o livro, talvez em algum momento a editora fale que eu não posso ler o livro de forma gratuita aqui, pessoal, que o livro custa, né? E derrubo meus vídeos, eu estou lendo o livro. Então, de qualquer forma, em cada capítulo eu vou ler o livro, vou ler o capítulo. Na parte que tiver código, por exemplo, no capítulo 3, depois a gente vai ter um código desse aqui de Message Box, aqui no Windows Forms do .NET, né, no Visual Studio. Por exemplo, esse aqui é uma Message Box simples. Deixa eu abrir o computador, vou lá na mensagem. Deixa eu puxar ela aqui, né? Essa mensagem aqui, texto, exemplo, teste. Eu não declarei o TF8 ali, né, mas eu escrevi errado, né, tudo. Essa mensagenzinha aqui, né, de teste, que é o exemplo do primeiro exemplo. Então, durante a leitura, eu vou rodar o código aqui, né, logo depois da leitura. E no final do capítulo, eu vou rodar todos os programas que tem no capítulo, novamente, né, porque durante a leitura eu vou fazer isso. E depois no final eu vou fazer isso novamente, vou colocar o timerzinho ali. Se você já viu esse programa durante o capítulo, você pula para os exercícios, né? Que é aqueles exercícios propostos, que eu vou tentar resolver todos, que eu consegui, no caso. Né? Porque se derrubarem o vídeo onde eu estou lendo o capítulo, lendo o livro, a parte dos exercícios não tem problema. A parte dos exercícios vai estar lá ainda. Então, estou fazendo dessas duas formas, vai ter o código durante a leitura e vai ter o código no final, repetindo o código do capítulo e depois os exercícios propostos que eu vou dar a minha solução aqui em um exemplo de código. Então, por causa disso, eu estou dando esse exemplo. Vou até fechar o Visual Studio aqui para ele não pesar, porque eu estou editando o capítulo 1 no Soiregas aqui e ainda estou gravando a atual do capítulo 2. Esse capítulo 2 ele dá uma introdução à IDE, né? Então, esse livro de 2003, a minha intenção de chegar ao livro mais antigo é que ele é um livro completo, né? A base não vai mudar muita coisa, mas está defasado em muitas coisas, né? Tem várias coisas que a gente tem de facilidade hoje em dia que não tinha antigamente, inclusive na IDE. Mas aqui no caso, eu vou dar a lida nesse capítulo, não tem nenhum exercício assim de vá no menu tal, troque a cor, faça isso, faça aquilo, eu vou dar uma lida nesse capítulo. Mas não vai ter muita prática nele. E também não vou conseguir testar. Tem coisas aqui que daria até para mim tentar fazer a mesma coisa. Tipo, mudar a cor do botão, mudar o fundo do formulário, a cor, esses trem, dá para fazer a mesma coisa, mas eu acho pouco produtivo. Dá uma passada só na leitura mesmo do capítulo, no capítulo 3 a gente já vai para o código, que é um pouco mais interessante. Porque ensinar a usar a plataforma já tem vídeo na internet sobre isso. O que não tem é o vídeo lendo o livro e resolvendo os exercícios, né? Então, vamos lá. Já foi 4 minutos e está embora. Capítulo 2. Introdução à IDE. Do Visual Studio do .NET. Os objetivos: familiarizar-se com a IDE, integrate, development, environment, ambiente de desenvolvimento integrado do Visual Studio .NET, familiarizar-se com os tipos de comandos contidos nos menus e nas barras de ferramentas do IDE, identificar e entender o uso de vários tipos de janela no Visual Studio .NET, entender os recursos fornecidos pela Toolbox, caixa de ferramentas,
Entender os recursos de ajuda do Visual Studio.NET, criar, compilar e executar um programa em C# simples. Vai ter um programa no final. Então vamos lá. Ver e acreditar, provérbio. A forma jamais segue a função. Louis Henry Sullivan. Inteligência é a faculdade de fazer objetos artificiais, especialmente ferramentas, para fazer ferramentas. Henry Louis Bergson. Então, resumo do capítulo. 2.1, introdução. 2.2, visão geral da ideia, Visual Studio.NET. 2.3, barra de menus e barras de ferramentas. 2.4, janelas do Visual Studio.NET. 2.4.1, Solutions for. 2.4.2, Toolbox, caixa de ferramentas. Associates for, Toolbox, esse aqui ainda está assim. 2.4.3, janelas de propriedades dos ícones das coisas, né? Usando a ajuda, programa simples, exibindo o texto em uma imagem. Resumo, terminologia, exercício de revisão, resposta do exercício de revisão e exercício. Introdução. Visual Studio.NET é uma IDE, Integrated Development Environment, ambiente de desenvolvimento integrado da Microsoft para a criação de documentação e execução e decoração de programas escritos em diversas linguagens de programação do .NET. O Visual Studio.NET também oferece ferramentas de edição para manipulação de vários tipos de arquivos, além de ser uma ferramenta poderosa e sofisticada para criar aplicativos de missão e comercialização crítica. Neste capítulo, ofereceremos um panorama dos recursos do Visual Studio.NET necessários para criar um programa C# simples. Apresentamos mais recursos do IDE por todo o livro. Visão geral do IDE, do Visual Studio.NET. Quando o Visual Studio.NET é executado pela primeira vez, o Start Page, página inicial, figura 2.1 é exibida. Essa página contém links úteis que aparecem do lado esquerdo do Start Page. Os usuários podem clicar no nome de uma seleção, como Get Started, para navegar em seu conteúdo. Neste livro, vamos nos referir a clicar um botão esquerdo do mouse com selecionar, ou clicar e dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse com dar um clique duplo. Nota: o usuário deve saber que existem pequenas diferenças na maneira como o Visual Studio aparece, baseado na versão utilizada. Na seção Get Started, contém links para projetos recentemente abertos. Os projetos abertos mais recentemente aparecerão nessa lista como o Windows Application 1, na figura 2.1, junto com a data e a última modificação. Como alternativa, o usuário pode selecionar Recent Projects no menu File, na primeira vez que o Visual Studio.NET for carregado. Essa seção estará vazia, existem dois botões na página, Open Project, New Project. Um botão é uma área retangular em relevo que executa uma ação quando clicado. E na seção What's New, exibe novos recursos de atualizações do Visual Studio.NET, incluindo downloads de exemplos de códigos e novas ferramentas de programação. A seção Online Community contém maneiras de entrar em contato com os desenvolvedores de software usando newsgroups, páginas web e outros recursos online. A seção Headlines fornece uma maneira de navegar em notícias, artigos e guias do tipo como fazer para, uma seção de Search Online para navegar na biblioteca online do MSDN, Microsoft Development Network. O site MSDN contém numerosos artigos, downloads e exercícios dirigidos para uma variedade de tecnologias. A seção Downloads permite que o usuário obtenha atualizações e exemplos de código. A página XML Web Device fornece informações aos programadores sobre serviços da web, que são componentes de software reutilizáveis disponíveis na internet. Discutiremos essa tecnologia no capítulo 21, Web Hosting. Fornece informações para os desenvolvedores que queiram divulgar seu software com serviços da web online para o uso público. A página My Profile permite que aos usuários personalizar o Visual Studio.NET como configurar preferências de teclado e layouts de janela. Os usuários também podem personalizar o Visual Studio.NET
.NET, selecionando Options ou Customize, no menu Tools, nota, desse ponto em diante usaremos o caractere maior para indicar a seção de um dos comandos, Options, Customize, respectivamente. De um dos comandos do menu, por exemplo, usaremos a notação Tools, Options, Tools, Customize para indicar a seleção dos comandos Options e Customize, respectivamente. O Visual Studio.NET pode até navegar na web. O Internet Explorer faz parte do IDE. Para acessar uma página web, digite seu endereço na barra de localização. Veja na figura 2.1 e pressione na tecla Enter. No alto do computador deve estar conectado à internet. Várias outras janelas aparecem no IDE no Start Page. Subtiremos janelas a seguir. Em 2003 a IDE tinha essa cara. Esse cursinho que eu preferi em Windows XP, né? Dá exemplo dos botões aqui, que é um navegador praticamente. Para criar um novo programa em C#, clique no botão New Project na seção Get Started. Essa ação exibe uma caixa de diálogo da figura 2.2. Essas caixas de diálogo são geralmente usadas para a comunicação com os usuários. Normalmente elas contêm botões que permitem aos usuários tomar decisões. O Visual Studio.NET organiza os programas em projetos e soluções. Um projeto é um grupo de arquivos relacionados com código C#, imagens e documentações. Uma solução é um grupo de projetos que representam um aplicativo completo ou um conjunto de aplicativos relacionados. Cada projeto da solução pode realizar uma tarefa diferente. Neste capítulo, criaremos uma solução com um único projeto. O Visual Studio.NET permite criar projetos em diversas linguagens de programação. Este livro focaliza o C#, portanto seleciona na pasta Visual C# Projects. Existe uma variedade de tipos de projeto para se escolher, dos quais vários são usados por todo este livro. Neste caso, teremos um aplicativo Windows. Os aplicativos Windows são programas executados dentro do sistema operacional Windows, como Microsoft Word, Internet Explorer, Visual Studio.NET. Normalmente eles contêm controles de elementos gráficos como botões e rótulos, com os quais os usuários interagem. E as opções não dá para ver todas, né? Mas ele tem Class Library, Windows Control Library, ASP.NET Web Application, ASP.NET Web Service, Web Control Library, Windows Application. Ok, aí abre um formulário, praticamente igual ao formulário que veio e que eu fiz. Eu fiz o... Depois eu mostro, mas é um formulário Windows com NetFrame. NetFrame Core. Retângulo cinza representa a janela dos aplicativos. Esse retângulo é chamado de formulário. Veremos como adicionar controles do formulário. Posteriormente, nesse capítulo, o formulário e os controles são GUI, Graphic User Interface, interface com o usuário gráfico do programa. Eles são os componentes gráficos por meio dos quais o usuário interage com o programa. O usuário introduz dados de entrada no programa, digitando informações no teclado, clicando nos botões do mouse. O programa exibe instruções e outras informações de saída para o usuário ler na GUI. A parte superior da janela IDE é a barra de títulos da figura 2.3, exibe o Windows Application 1, Microsoft Visual C#.NET Design, Forms.cs Design. Esse título fornece o nome do projeto, Windows Application 1, a linguagem de programação Microsoft Visual C#.NET e o modo do IDE, modo de projeto Design. O arquivo está sendo visto no Forms1.cs e o modo desse arquivo, o modo de projeto Design. O nome do arquivo Form1.cs é o padrão para aplicativos Windows. Vamos discutir vários modos na seção 2.6. Observe como aparece um guia para cada documento aberto. Em nosso caso, os documentos são Start Page, Forms 1, CS Design. Para ver o documento que possui um guia, clique na guia do documento que você deseja ver e as guias
economizam espaço e permitem um fácil acesso a vários documentos. Hoje, além do fórum estar aberto, vai ter o Program, né? Em 2.3, barra de menus e parte de ferramentas, os comandos para iniciar e para desenvolver, manter e executar programas estão contidos nos menus. A figura 2.4 mostra os menus exibidos na barra de menus. Os menus contêm grupos de comando relacionados, que, quando selecionados, fazem o IDE executar várias ações. Por exemplo, abrir uma janela. Assim, novos projetos podem ser criados selecionando-se File New Project. Na barra de menus, os menus exibidos na figura 2.4 são exibidos na figura 2.5, Visual Studio .NET fornece diferentes modos para o usuário. Um desses modos é o modo projeto, que será discutido posteriormente. Certos itens do menu aparecem apenas em modos específicos do IDE. Em vez de navegar nos menus para encontrar certos comandos normalmente usados, o programador pode acessar os comandos na barra de ferramentas, figura 2.6. A barra de ferramentas contém figuras chamadas ícones, que representam comandos. Para executar um comando, clique em seu ícone, clique na seta para baixo, ao lado do ícone para exibir outras ações disponíveis. A figura 2.6 mostra a barra de ferramentas padrão e um ícone que usa a seta para baixo. Manter o ponteiro do mouse sempre sobre o ícone na barra de ferramentas destaca o ícone, e esse ícone exibe uma descrição chamada dicas de tela. Grosso 2.7, as dicas de tela ajudam os usuários a entender os objetivos dos ícones desconhecidos. Então, assim, barra de menu, File, Edit, View, Project, Build, Debug, Data, Form, Tools, Windows, Help. Descrição: File contém comandos para abrir, fechar e imprimir projetos. Edit, recortar, colar, localizar e desfazer. A View para exibir janelas e barras de ferramentas do IDE. O Project para adicionar recursos como formulários no projeto. O Build para compilar um programa. O Debug para depurar exits e executar o programa. A Data para interagir com o banco de dados. O Format para organizar os controles de um formulário. Tools para ferramentas adicionais do IDE e opções para personalizar o ambiente, para organizar e exibir janelas, para obter ajuda. Windows e App. E como fazer um novo, né? File, New Project, Build Solution, Open File, janelas do Visual Studio.NET. O Visual Studio.NET fornece janelas aos usuários para explorar arquivos e personalizar controles. Nessa sessão discutiremos as janelas que são essenciais para desenvolver aplicativos C#. Essas janelas podem ser acessadas usando-se ícones da barra de ferramentas abaixo do menu e à margem direita da barra de ferramentas, ou selecionando-se o nome da janela desejada no menu View. Solution Explorer. A janela Solution Explorer lista todos os arquivos da solução. Quando o Visual Studio.NET é carregado pela primeira vez, a Solution Explorer está vazio. Não existem arquivos para exibir após um novo projeto ter sido criado ou um projeto recente ser carregado. O Solution Explorer exibe o conteúdo desse projeto. O projeto inicial da solução é aquele que é executado quando a solução é executada. Ele aparece com o texto in vitro no Solution Explorer. Quando você abre mais de um projeto, você tem que escolher qual dos projetos você vai dar build, né? Para a nossa solução de um projeto inicial, o Windows Application 1 é um único existente, o arquivo C# é formin.cs. Ele contém um código do programa, vamos discutir os outros arquivos e passos posteriormente no livro. As caixas com sinais de edição e subtração à esquerda dos nomes do projeto e da solução expandem e contraem na árvore respectivamente, semelhante ao Windows Explorer. Clique em uma caixa com sinal de edição para exibir mais opções. Clique em uma caixa com sinal de subtração para contrair uma árvore já expandida. Os usuários também podem expandir e contrair árvores dando um clique duplo na pasta. Muitas das janelas do Visual Studio também usam essa convenção
dos sinais de edição e subtração. Visual Studio. O Solution Explorer contém uma Solution Explorer. Deixa eu até fixar o. Solution Explorer contém abaixamentos, um ícone da abaixamentos, a recarga dos arquivos na solução, atualiza e outras ícones dos arquivos da solução, incluindo os ocultos. O número de ícones da ferramentas muda dependendo do tipo de arquivo selecionado. Vamos discutir os ícones posteriormente. Aqui, por exemplo, aqui ele cai nessa aba aqui, né, que é praticamente igual aqui, aquela capa do livro ali, né? Melhoria, novidades, descubra, melhor expressão, novidades aqui da versão que eu estou usando, né, do Visual Studio Community 2022, 17.9, detalhes da versão, visualize o layout de memória no C++, umas novidades e coisa e tal. São as novidades, eu fecho isso aqui. Interações do Git, eu não vou mexer nisso aqui agora. Aqui, normalmente, os Solution Explorer do lado direito, eu peguei ele e joguei para a esquerda, que aí fica igual o Visual Studio Code, né? Mais fácil. Está sem acesso ao GitHub Copilot, que eu não loguei. Aqui eu criei o Windows Form Application, né? Aí aqui, ali no livro mostra essa parte aqui, que é praticamente igual, deixa eu só diminuir aqui para parecer realmente igual que está lá. É um formulário sem nada, né? Sem um ícone, sem uma mensagem, sem nada. E aqui fica a parte do código, né? No Form com CS. Aqui do lado ele falou do expandir, né? Igual no Windows Explorer, que você clicar aqui e mostrar tudo que tem. As bibliotecas de referência. Você pode diminuir, voltar aqui os ícones. E aqui em cima ele está puxando tudo que eu fiz na criação dessa aplicação aqui de Windows Form. Ele vai puxar Collections, Generic, Componente Model, Data, Desenho, Formulário, Link, Text, os Threads, né? Gerenciamento de threads, Windows Forms também. Aqui é o nome da aplicação que eu pus, né? Aí ele vai ter uma classe principal, Form 1. Está puxando de um formulário genérico aqui. Se clicar 2 cliques, você pode ver como é que ele está. Ele não puxa, né? Depois eu tenho que mostrar isso. É um Form 1 padrão que está estendendo o formulário padrão aqui. E aqui a gente tem o método público do Form 1. Aqui eu digitei essa mensagem box, que é o exemplo do livro lá, no capítulo 3. Depois vai ver. Aqui eu tinha criado um monte de texto, né? Não era o que eu queria. Não precisava ter criado ele, né? Porque só o message box já mostra a metade de box. Né? Vou continuar ali. Selecionando o nome de e-mails. Esse aqui já foi, né? 2.4.2, a Toolbox, caixa de ferramentas. A Toolbox, a caixa de ferramentas 2.10 contém componentes de software reutilizáveis ou controles que podem ser usados e personalizados para personalizar aplicativos usando programação visual. Os programadores podem arrastar e soltar controles em um formulário em vez de escrever o código eles próprios. Assim como as pessoas não precisam saber como construir um motor para dirigir um carro, os programadores não precisam construir um controle para poder utilizá-los. Isso permite que eles se concentrem no panorama geral, em vez de se deterem aos detalhes complexos de cada controle. A ampla variedade de ferramentas disponíveis para os programadores é o recurso poderoso C# e vamos demonstrar o poder dos controles da Toolbox quando criarmos
nosso próprio programa, posteriormente nesse capítulo. No Toolbox são grupos de componentes relacionados, por exemplo, Data, Components, Windows Forms, expanda os membros do grupo clicando no nome do grupo. Os usuários podem percorrer itens individuais usando as setas de rolagens pretas ao lado direito do Toolbox. Primeiro item do grupo não é um controle, é um ponteiro do mouse. Clicar nesse item pode permitir que o usuário anule a seleção do controle atual no Toolbox. Note que não existem dicas na tela, pois aí no Toolbox já estão rotulados com os nomes dos controles. Em capítulos posteriores discutiremos muitos desses controles. Inicialmente o Toolbox pode estar oculta, apenas com o nome da janela aparecendo no lado da IDE. Mover o ponteiro do mouse sobre o nome da janela abre essa janela. Mover o ponteiro do mouse fora da janela faz desaparecer esse recurso. É conhecido como ocultamento automático. A opção Auto Hide para fixar o Toolbox, isto é, desativar o ocultamento automático. Clique no ícone de pino no canto superior direito da tela, à esquerda do ícone X, que a fecha, eu refiro 2.11, para ativar o ocultamento automático. Se ele já estava desativado, clique no ícone do pino novamente. Note que quando ocultamos automaticamente ativado, o pino aponta para o lado, como se vê na figura. Ele está mostrando solução de fora, propriedades caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta aqui, por padrão, você instala, vai vir. Você vai vir em exibir. E aqui você vai achar o caixa de ferramentas, ou você vai digitar Ctrl X, aí vai vir para cá. Você clica aqui ó, do lado esquerdo, caixa de ferramentas. Quando você clica em caixa de ferramentas, você tem que clicar aqui no Form Design e ir para o caixa de ferramentas. Mas tem um monte de coisa que a gente pode pôr aqui, ó. Label. Você pode alterar ali mesmo. As propriedades sobre exibir propriedades. Ela está aparecendo essa propriedade aqui em algum lugar. Eu fiz. Vamos qualquer coisa aqui. Tá, volta em caixa de ferramentas, design, caixa de ferramentas. Button, a gente pode pôr um botão aqui. Dá para ter aqui a propriedade desse botão. Eu não sei onde que está. Baixa ferramentas, propriedades, fermentação. Que fermentação? Vamos lá. E quando você clica aqui no botão, você pode alterar o nome dele, tipo assim, uma coisa aqui embaixo. Depois eu olho isso. Mas aqui é um monte de coisa, né? Você pode pôr imagem, vídeo, fazer um formato completo, puxar uma tabela, criar uma tabela. E por padrão não vem, né? Ctrl em exibir, caixa de ferramentas, Ctrl X, e aí ela vai estar aqui no canto. E aí você vem aqui, passa o mouse e clica nela. E só dá para usar ela quando você estiver no Farm Design. Se estiver em outro canto, ela não vai abrir. Vai clicar aqui e não vai aparecer nada. Vou voltar aqui. Janela Proper.
Properties. Janela Properties. 2.12. Permite a manipulação das propriedades de um formulário ou controle das propriedades específicas, informações sobre um controle, como tamanho, cor, posição. Cada controle tem o seu próprio conjunto de propriedades. A parte inferior da janela Properties contém uma descrição da propriedade selecionada. A coluna da esquerda da janela Properties mostra as propriedades do controle. Um formulário na figura 2.12. A coluna da direita mostra os valores atuais, ícones na barra de ferramentas que organizam as propriedades em ordem alfabética. Clicando-se no ícone Alphabetic ou por categoria, clicando-se no ícone Categories. Os usuários podem rolar pela lista de propriedades arrastando a barra de rolagem para cima ou para baixo, isto é, mantendo o botão esquerdo mouse pressionado enquanto o cursor está sobre a barra de rolagem. Movendo o mouse para cima ou para baixo e soltando o botão. O ícone Events permite que o controle ou formulário responda a certas ações do usuário. Vamos discutir isso no capítulo 12. Mostraremos como configurar as propriedades individuais posteriormente nesse capítulo e por todo o livro. Aí o livro já mostrou o que eu estava mostrando antes, né? Você colocar uma label, fazer uma tabela. Uma label é um texto, né? Um button, um pen, um splitter, um monte de outras pessoas que digitar um formulário mesmo. Nossa. Você vai aprender só usando, né? Usando os exemplos aí. A janela Properties também é importante para a programação visual. Os controles normalmente são personalizados, ela pode serem criados com a toolbox. Na janela Properties permite que os programadores modifiquem os controles visualmente, sem escrever o código. Essa configuração tem diversas vantagens. Primeiro, o programador pode ver quais propriedades estão disponíveis para modificação e quais são os valores possíveis. O programador não precisa pesquisar ou recordar quais configurações uma propriedade em particular pode ter. Segundo, a janela apresenta uma breve descrição de cada propriedade, permitindo ao programador entender o objetivo de cada uma delas. Terceiro, o valor de uma propriedade pode ser configurado rapidamente usando-se a janela. Apenas um clique no mouse é exigido e nenhum código precisa ser escrito. Todos esses recursos são propriedades projetados para ajudar os desenvolvedores de software a programar sem realizar muitas tarefas repetitivas. Na parte superior da janela Properties, existe uma lista suspensa chamada seleção de componente. Essa lista mostra o componente que está sendo alterado. O programador pode usar essa lista para escolher qual componente vai editar. Por exemplo, se uma GUI contém vários botões, o programador pode selecionar o nome do botão específico para configurar. Só que essa parte que eu queria mostrar mesmo, é Properties. Deixa eu ver aqui. Exibir janela de propriedades. Ah, tá. Mas põe ela aqui. Não. Ela aqui mesmo. Assim. Tá, vamos lá, design. Eu como embaixo da alta, mas tem muitas coisas. Né? Aqui o botão, do clique no botão, vou lá por o nome dele, a gente normalmente bota botão, por exemplo, o botão salvar, que é lá no código a gente vai saber onde é. E aqui no design,
nome novo. Esse é o nome dele lá na área do código, né? E a gente também tem que trocar aqui o texto dele, né? Eu ponho aqui, salvar, aí altera aqui o botão, aumentar nele, salvar. E aqui na label também eu posso vir aqui na label 1, sensor design, cadê? Texto, ali, digite seu nome. Aí eu ponho aqui esse aqui em cima, vou aumentar no tamanho. Digite seu nome, eu posso pôr uma carteira de diálogo aqui, um input, embaixo para salvar o nome, depois clicar no botão salvar. Toda vez que clico no botão salvar, ele vai lá para o código, e aqui tem btn salvar, que é o que eu alterei lá. E eu posso fazer alguma coisa aqui. 2.5 usando a ajuda. O Visual Studio.NET tem um mecanismo de ajuda amplo. O menu Help contém variedade de opções. O item menu Context exige um sumário organizado em categorias. O item menu Index exibe um índice em ordem alfabética que os usuários podem percorrer. O recurso Search permite aos usuários localizarem artigos de ajudas específicos, com base em algumas palavras de busca. Em cada caso, um filtro pode estreitar a busca para os artigos relacionados apenas ao C#. A ajuda dinâmica fornece uma lista de artigos baseadas no conteúdo atual, isto é, nos itens em torno do local do ponteiro do mouse para abrir a ajuda dinâmica. Se ela ainda estiver aberta, selecione o comando Dynamic Help no menu Help. Quando você clicar em objeto para acrescentar o Visual Studio do .NET, em arquivos de ajuda. Menu Help. Relevantes aparecerão na janela Dynamic Help, a janela relacionada em entradas de ajudas relevantes, exemplo, informações para iniciantes, onde fornecer uma baixamento para os recursos de ajuda normais. A ajuda dinâmica é uma maneira excelente de obter informações sobre os recursos do Visual Studio.NET. Note que para alguns usuários da Dynamic Help pode diminuir a velocidade do Visual Studio. Então, vamos vir aqui no botão, clicar em ajuda e exibir a ajuda. Ele vai abrir no site. Tá. Em ajuda, dicas e truques, referência à tela do teclado, dicas e truques, mandar no site. Tem uma livrada aqui. Referência à tela do teclado, tudo ligado no microfone. Tem um help, mas é fora da ideia, no caso agora. Então, vamos lá. Dica de desempenho 2.1. Você experimentar tempos de respostas lentos no Visual Studio poderá desativar isso ou fechar o item Dynamic Help, clicando no X no canto superior direito da tela. Além da ajuda dinâmica, o Visual Studio.NET fornece ajuda sensível ao contexto. A ajuda sensível ao contexto é semelhante à ajuda dinâmica, exceto que o texto sensível ao contexto apresenta imediatamente um artigo de ajuda relevante, em vez de apresentar uma lista. Para usar ajuda sensível ao contexto, selecione o item e pressione a tecla F1. A ajuda pode aparecer interna ou externamente. Com a ajuda externa, um artigo relevante aparece imediatamente em uma janela separada fora da IDE. Com a ajuda interna, um artigo de ajuda aparece com uma janela com guias dentro do Visual Studio.NET. As opções de ajuda podem ser configuradas na seção My Profile da Start Page
da ajuda dinâmica e a ajuda sensível ao contexto serão explicadas no contexto do código C# posteriormente no livro. Programas simples exibindo um texto e uma imagem. Nessa seção, criaremos um programa que exibe o texto Welcome to C# e uma imagem. O programa consiste em um único formulário que usa o rótulo para apresentar o texto em uma caixa de figura para exibir uma imagem. O programa sendo executado, esse exemplo, assim como um arquivo de imagem usado nesse texto, está disponível no CD que acompanha o livro, na pasta Examples CH02. Era para ter o 01. Nós não escrevemos um nome que pode do programa, em vez disso usamos técnicas de programação visual, vários gestos de programador, como usar o mouse para apontar, clicar, arrastar e soltar, fornece ao Visual Studio.NET informações suficientes para que ele gere todo ou a maior parte do código do programa. No próximo capítulo, começaremos nossa discussão sobre a escrita do código de programa por todo o livro. Produziremos programas cada vez mais complexos e poderosos. Normalmente, a programação Visual C# envolve uma combinação de escrita de uma parte de código do programa e da geração do código restante pelo Visual Studio.NET. Para criar, executar e terminar esse primeiro programa, execute os passos a seguir. Crie um novo projeto. Se um projeto estiver aberto, feche e selecione File, Close Solution no menu. No caixa de diálogo, perguntando se você deseja salvar a solução atual, pode aparecer. Para manter todas as alterações não salve a solução. Crie um novo aplicativo Windows para nosso programa. Abra o Visual Studio.NET, selecione File, New Project, Visual C Projects, Windows Application. Chame o projeto de A Single Project e selecione um diretório para salvá-lo. Para isso, clique no botão Browse, o que abrirá uma caixa de diálogo, e Project Location, navegue para os diretórios, localize no qual queira colocar o projeto e selecione. Ok, nessa seleção, clique para de volta a caixa de diálogo, e o Project, que é a pasta selecionada aparecerá no campo de Text Location. Quando você estiver satisfeito com a localização do projeto, clique no OK ou Visual Studio.NET, carregará uma nova solução e o formulário chamado Form 1 aparecerá. Configure uma barra de títulos de formulário primeiro. Configure barra de título de formulário. Primeiro, configure o texto que aparecerá na barra de título. Esse texto é determinado pela propriedade text do formulário. Se a janela Properties do formulário não estiver aberta, clique no ícone Properties na barra de ferramentas ou selecione o comando Properties do Windows no menu View. Use o mouse para selecionar o formulário e a janela Properties para mostrar informações sobre o item atualmente selecionado na tela. Clique na caixa de diálogo direita da caixa de propriedades text para configurar um valor para a propriedade text e digite na caixa assim properly com a figura de 2017, selecione a tecla Enter ou a tecla Return. Quando você tiver terminado de atualizar a barra de formulário da área de projeto, redimensione o formulário, clique e arraste uma das alças de redimensionamento, os pequenos quadrados entram no formulário mostrados na figura 2.18. Ative o formulário para alterar o seu tamanho. As alças de redimensionamento ativas são brancas. O ponteiro do mouse muda de aparência quando está sobre a alça de redimensionamento ativa. As alças de redimensionamento desativadas são cinzas. A grade no fundo do formulário é usada para alinhar controles e não aparece quando o programa é executado. Ao contrário de versões anteriores de algumas linguagens da Microsoft, como o Visual Basic, os programas de C# precisam ser compilados e ter arquivos intermediários, salvos para serem executados mesmo no ambiente Visual Studio.NET. Assim, para executar o programa, desenho CD, antes copie-os para seu disco rígido. Application, o de acordo de fundo do formulário, propriedade backcolor, especificar a cor de fundo do formulário, o controle, clicar em backcolor, na janela Properties, faz um botão, seta para baixo, para cima. Quando clica e na seta para baixo, dizer outra opção. As opções variam dependendo da propriedade, nesse caso, exibir a System padrão Web Custom
Clique no guia Custom para apresentar a letra. Na caixa de seleção de cores, selecione a caixa que representa a cor amarela, como informado na instrução 12.19. A paleta desaparecerá e a cor de fundo do formulário mudará para amarelo. Ok. Crie um controle de rótulo do formulário. Dê um duplo clique no controle. Dê um duplo clique no controle de rótulo da toolbox. Essa separação. Crie um rótulo com as alças de dimensionamento no canto superior esquerdo do formulário. Dar um clique duplo em qualquer controle da toolbox o coloca no formulário. Como alternativa, os programadores podem arrastar os controles da toolbox para o formulário. Os rótulos exibem texto, nosso rótulo exibe label como padrão. Note que o rótulo tem a mesma cor de fundo do formulário. A cor de fundo do formulário também é a cor de fundo padrão dos controles adicionais. Configure o texto do rótulo e selecione o rótulo para que suas propriedades apareçam na janela Properties. Propriedade Text é o rótulo determinado pelo texto, se houver o que o rótulo exibirá. O formulário e o rótulo têm suas próprias propriedades text. O formulário e os controles podem ter o mesmo tipo de propriedades sem conflitos. Vamos ver que muitos controles têm nomes de propriedades em comum. Configure a propriedade text do rótulo como welcome to C#. Redimensione o rótulo usando as alças de redimensionamento, caso o texto não caiba, ou rótulos para a parte central superior do formulário, usando as teclas da seta. Como alternativa, você pode mover o rótulo selecionando Format, Centering Form, horizontal, na barra de menus. Configure o tamanho da fonte do rótulo e alinhe o texto. Clique no valor da propriedade de fontes, faz o botão de reticências aparecer do lado do valor, como no Flux 2022. O botão de reticências indica que uma caixa de diálogo aparecerá quando o programador clicar no botão. Quando o botão é clicado, a janela fonte padrão do Windows. O botão de reticências indica que a caixa de diálogo aparecerá quando o programa clicar no botão. Quando o botão é clicado, a janela fonte padrão do Windows. Fonte padrão do Windows. Ilustração é exibida. Os usuários podem selecionar no Microsoft Sans Serif, Arial, etc. O estilo normal está incluído, tamanho da fonte 8, 10, etc. Nessa janela. O texto na área de exemplo apresenta a fonte selecionada na categoria tamanho. Selecione 24 e clique no OK. Se o texto não couber em uma única linha, ele mudará para a linha seguinte, automaticamente. Dimensione o rótulo, caso ele não seja suficientemente grande, para conter o texto. Em seguida, selecione as propriedades Text Align do rótulo, que determina como o texto é alinhado dentro do rótulo. Uma grade 3x3 de opções de alinhamento é apresentada, correspondendo ao local em que o texto aparece no rótulo da figura 2.24. Selecione o item central superior da grade para que o texto apareça na posição respectiva do rótulo. Tá. Isso tem um botão dele. Fonte, beleza. Acaba não. Adicione uma caixa de figura no formulário. Controle de caixa de figura exibe imagens, espaço semelhante ao poder, localize a imagem. Ferramenta, adicione o formulário, moço para baixo, no rótulo, as teclas. Tá. Insira uma imagem, clique na imagem de figura para carregar a propriedade de janela, localize a prioridade. A propriedade da imagem mostra uma prévia da figura atual, nenhuma figura foi atribuída, portanto a propriedade de imagem recebe nome. Clique no botão de reticências para exibir uma caixa de diálogo, abrir padrão do Windows, procure uma figura para inserir, pressione a tecla Enter. Os formatos aceitos para imagens incluem PNG, GIF, JPEG. Cada um desses formatos de arquivo é amplamente exportado pela internet. Para criar uma nova figura é necessário usar software de edição de imagem, como JPEG Paint, Shot Pro, do Photoshop Elements, Microsoft Paint. Usamos a figura, a Simple Program Image PNG. Está localizada com este exemplo no CD acompanha este livro. Após a imagem ser inserida, a caixa de figura exibe o máximo dela
que puder, dependendo do tamanho de propriedade de imagem, mostra uma pequena prévia para exibir a imagem inteira, redimensione a caixa de figura arrastando suas alças. Salve o projeto em File, Save All, para salvar a solução inteira. Para salvar um arquivo individual, clique no Solution Explorer, File Save, o programa criado armazena o código-fonte do arquivo C# Form 1.cs. O arquivo de projeto contém os nomes e localizações dos arquivos do projeto. Escolha Salve All, salve o projeto de arquivo C#. Isso. Tá. Execute o projeto antes deste passo. Estávamos trabalhando no modo de projeto da IDE, isto é, o programa estava sendo criado e estava sendo executado. Esse modo é indicado pelo Microsoft Visual C# Net Design na barra de título, enquanto estão no modo de projeto. Os programadores têm acesso a todas as janelas de ambiente, isto é, a Toolbox e a Properties. Menus, barras de ferramentas, etc. Entretanto, enquanto se está no modo de execução, o programa está sendo executado e os usuários podem interagir apenas com alguns recursos da IDE. Os recursos que não estão disponíveis ficam desativados ou acidentados, ou texto form 1.cs design na barra de título significa que estamos projetando o formulário visualmente, em vez de programando com código. Se estivéssemos escrevendo código, a barra de título estaria apenas com o texto form 1.cs. Para executar nosso programa, primeiro precisamos compilá-lo, que é feito clicando na opção Build Solution, no menu Build, ou digite Ctrl mais Shift mais B. Então o programa pode ser executado clicando no botão Start do triângulo azul. Dá o build, depois executa, seleciona-se o chamado Start do menu de Build, ou pressionando o tecla F5, a figura do 29 mostra a IDE no modo de execução. Note que a barra de título da IDE mostra Run, o que muitos ícones da barra de ferramentas estão desativados. Encerra a execução. Para terminar o programa, clique no botão Fechar para o Windows, o X no canto superior direito do aplicativo que está sendo executado. Como alternativa, clique no botão End, o quadrado azul na barra de ferramentas. As duas ações interrompem a execução do programa e colocam a IDE em modo de projeto. Tá, então está aqui, imagem receptiva inserida, postal, tem um botão de não aplicativo executado. Beleza. Acabamos de criar um programa C# funcional sem escrever uma única linha de código. A programação visual nos permite criar controles e configurar propriedades usando janelas, em vez de linhas de código. No próximo capítulo discutiremos a programação não visual ou convencional, criaremos um programa usando apenas código. A programação C# é uma mistura dos dois estilos. A programação visual nos permite desenvolver uma GUI e evitar tarefas maçantes, enquanto a programação convencional especifica o comportamento de nosso programa. A parte mais importante de um aplicativo é o seu comportamento, que explicaremos como programar nos próximos capítulos. Tecnologias e exercícios. Tá. Então é aqui sim que é para ficar o programa. Eu vou achar essa imagem aqui. Data image. Vou usar essa imagem aqui. Não achei igual, não quero perder muito tempo. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Beleza. Eu vou criar um novo projeto que eu estou usando. O Visual Studio que eu estou usando é esse aqui. Visual Studio Community 2022. Estamos em 2024. Tá? Então eu vou fechar isso daqui. Fechar a solução. Salvar. Então eu vou criar um novo projeto. Farm. Aplicação Windows
forms. Aí, tá vendo que tem como usar Visual Basic se você achar. Eu quero um dos forms com o Nest Framework. Caixa de Windows Form Nest Framework. Isso aqui. Então eu vou pôr aqui capítulo 02 CS Digital, o nome do projeto, Nest Framework 4.7. É assim mesmo. Não vai fazer muita diferença do framework que eu estou usando. Então vamos lá. Quando eu vou redimensionar o tamanho desse aqui tá bom. Primeiro eu clico aqui no formulário, aí eu venho aqui embaixo, lá em propriedades, ver se tem que pôr, né? Exibir, no caso, caixa de ferramentas, aqui Ctrl Alt X e janelas de propriedades. Aqui embaixo vai estar gerenciamento de solução e aqui é propriedades. Então vamos para propriedades do formulário. O nome do formulário é A Simple Program. A Simple Program. Embaixo. Program. Pronto, coloquei ali em cima. Aí a gente vem em caixa de ferramentas, uma label. Vou diminuir tudo aqui, vou digitar no campo de pesquisa lá em cima, mais simples. Uma label. Eu jogo a label para cá. Ele vai escrever na label. Welcome to C#. Eu clico nela aqui, vou alterar o texto. Welcome to C#. Aí eu venho aqui e vou aumentar o tamanho. Não vai. Não vai, cadê o trem? Acho que alguém tá aqui mesmo. Eu fiz o OK. Perder a eficiência no que vem. Volto aqui. Pixel 25. Por que não vai?
Ah, não tô conseguindo aumentar isso aqui não. Eu descubro como é que aumenta. Caixa de ferramenta. Tem imagem. Deixa eu ver se the bridge. Picture box, tá. Picture box foi, vou aumentar o tamanho. Pronto. Uma coisa que eu vou fazer agora, sincronizar os dedos, né? Comportamento, design. Clicar no formulário aqui, tirar o background, né? Não. Cadê? Como é que muda a cor? Amarelo. 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 Esse aqui, text align top left. Top center. Destino. Tá bom. Tá o suficiente. Vamos fazer o debug. Debug. Compilar, buildar e executar. Deixa eu aqui do outro lado.
ter minimização para ver as diferenças. Ficou razoavelmente bom. Eu vou dar uma pausa, vou tomar um café ali. Quando vou pausar a gravação, porque pausa a gravação não dá mais trabalho. Então, uns 4, 5 minutos eu estou de volta.
Ai, cansei. Então, sobrando aqui. Fica mal feito, vou pegar isso aqui. Vamos lá. Auto size false. Então vamos lá. Auto size. Auto size crew. Crew. Ah, tá. Para alterar tem que ser false. Não, beleza. Aí eu aumento. Não, então aumentar o tamanho de size 20, 30. Não é o size da orelha. Fonte. Size. São máximo size 20. Location size 20. Não é o tamanho da letra, é o tamanho do texto. Do texto da letra. Encaixar, né? Eu estou aqui no código para aumentar o tamanho. Olha, brincar mais. Aqui, clica na fonte, que está escrito só o nome da fonte, né? Depois você vem aqui, você põe negrito. Tamanho tem 28, ok. Beleza. Vamos lá. Dar outro run aqui só para. Meio complicado saber dos treinos que não mostra que tem, né?
Beleza, ficou assim, documentar, beleza. Dando por encerrada essa parte aqui, vamos voltar para o texto, finalizar o capítulo. Beleza. Não tive que pegar o café sem cortar aqui, porque, por exemplo, estou editando outro vídeo do capítulo 1, 4 horas para renderizar o vídeo, quando eu corto o vídeo. Desse jeito aqui é mais simples, depois eu tiro o tempo lá, você avança no tempo. A parte não estava aqui, fica de boa. Vamos lá. Beleza, volto aqui em cima, já tinha terminado isso aqui. Beleza. Acabamos de criar um programa C# funcional, sem escrever muito linha de código. A programação visual nos permite criar controles e configurar propriedades usando janelas e linhas de código. No próximo capítulo discutiremos a programação não visual ou convencional, que é um programa usando apenas código. A programação C# é uma mistura dos dois estilos. A programação visual nos permite desenvolver uma GUI e evitar tarefas maçantes, enquanto a programação convencional especifica o comportamento do nosso programa. A parte mais importante de um aplicativo é o seu comportamento, que explicaremos como programar nos próximos capítulos. Observação de engenharia de software 1. Programação visual pode ser mais simples e mais rápida do que a escrita de código. Observação de engenharia de software 2.2. A maioria dos programas exige mais do que a programação visual. Em tais programas, algum código deve ser escrito manualmente. Exemplos incluem aplicativos que usam manipuladores de evento, usados para responder a ações de usuário, banco de dados, segurança, interligação em rede, edição de texto, elementos gráficos e multimídia. Resumo do capítulo. Visual Studio .NET é o IDE da Microsoft para a criação de documentação, execução e operação de programas. Quando o Visual Studio .NET é carregado pela primeira vez, o Starter Page é apresentado. Esta página contém links úteis, como projetos recentes, new groups online, downloads e configurações de perfil de usuário. A seção Get Started contém links para artigos recentes. A página My Profile permite que os usuários personalizem o Visual Studio .NET. No IDE do Visual Studio .NET, os usuários podem navegar na web com o Internet Explorer. Caixas de diálogo são janelas usadas para a comunicação com os usuários. Os programas do Visual Studio .NET são organizados em projetos e soluções. Um projeto é um grupo de arquivos relacionados, uma solução é um grupo de projetos combinados para resolver um problema de desenvolvedor. Aplicativos Windows são programas executados dentro do sistema operacional Windows, como Microsoft Word, Internet Explorer, Visual Studio .NET. Eles contêm controles, elementos gráficos reutilizáveis, como botões, rótulos, que o usuário utiliza para interagir com o aplicativo. O formulário é aquilo com que o usuário interage e vê quando os programas são executados. O formulário e seus controles constituem a GUI do programa. Os controles são componentes gráficos com os quais o usuário interage. Os usuários introduzem dados de entrada no programa digitando informações no teclado e clicando com botões do mouse. O programa exibe instruções e outras informações de saída para o usuário ler na GUI. Na barra de título exibe o nome do projeto, a linguagem de programação, o modo do IDE, o arquivo está sendo visto e o modo em que ele está sendo visto. Para ver um documento com o uso de guias, clique na guia com o nome do documento. As guias economizam espaço e permitem fácil acesso a vários documentos. Os menus contêm grupos de comandos relacionados que quando selecionados, fazem o IDE executar alguma ação. O Visual Studio .NET fornece diferentes modos para o usuário. Certos itens do menu aparecem apenas em alguns desses modos. A barra de ferramentas contém ícones que representam comandos do menu. Para executar um comando, clique no ícone correspondente, clique na seta para baixo, ao lado do ícone para exibir outras opções disponíveis. Mover o ponteiro do mouse sobre um ícone destacado, destaca o ícone e apresenta uma dica de tela. A janela Solution Explorer
relaciona todos os arquivos da solução, o projeto inicia da solução é aquele que é executado quando o programa é executado. As caixas de sinal de adição e subtração à esquerda dos nomes do projeto da solução expandem e contraem a árvore, respectivamente. A toolbox contém controles que personalizam os formulários. Usando programação visual, os programadores podem arrastar e soltar controles no formulário, em vez de escrever códigos eles próprios. Mover o ponteiro do mouse sobre o rótulo de uma janela oculta abre a janela. Movendo o ponteiro do mouse para fora da janela faz com que ela desapareça. Esse recurso é reconhecido como ocultar automático. Para fixar a toolbox, isto é, desativar o ocultar automático, clique no ícone pino no canto superior direito da janela. A janela Properties mostra as propriedades do formulário ou controle. Propriedades são informações sobre um controle, como tamanho, cor e posição. Cada tipo de controle tem o seu próprio conjunto de propriedades. A coluna da esquerda de Properties mostra as propriedades do controle. A coluna da direita mostra seus valores atuais. A barra de ferramentas organiza propriedades em ordem alfabética, clicando-se no ícone Alphabetic, ou em categorias, clicando no ícone Categories. A janela Properties permite aos programadores modificar controles visualmente sem escrever código. O menu Help contém variedade de opções. O item do menu Context exibe um sumário organizado em categorias. O item do menu Index exibe um índice em ordem alfabética que pode ser percorrido. O recurso Search permite que os usuários localizem artigos de ajuda específico com base em algumas palavras de busca. Para cada opção do menu Help, um filtro pode ser usado para explicar e buscar os artigos relacionados apenas com C#. A ajuda dinâmica fornece uma lista de artigos baseados no conteúdo atual, isto é, a localização do ponteiro do mouse ajuda sensível ao contexto, é semelhante à ajuda dinâmica, exceto que apresenta imediatamente um artigo de ajuda relevante. Para usar a ajuda sensível ao contexto, seleciona um item e pressiona a tecla F1. A programação visual C# normalmente envolve uma combinação de escrita de uma parte de código de programa gerada e da geração de código restante pelo Visual Studio .NET. Para criar um novo projeto de formulário Windows Forms, abre Visual Studio .NET, seleciona File, New Project, Visual Studio C Project, Windows Application. No meio do projeto, seleciona o diretório e insere o clique no OK. O Visual Studio .NET carregará a nova solução em um formulário em branco chamado Form 1. Aparecerá. O texto que aparece na parte superior do formulário, em barra de título, é determinado por sua propriedade text. Para configurar um valor para a propriedade, basta digitá-lo no espaço fornecido. Pressione a tecla Enter ou a tecla Return quando tiver terminado. Para redimensionar o formulário, clique e arraste suas alças de redimensionamento ativadas. Os pequenos quadrados em torno do formulário, as alças de redimensionamento ativas são brancas, as alças de redimensionamento ativas são cinzas. A grade no plano de fundo do formulário é usada para alinhar controles e não aparece quando o programa está sendo executado. A propriedade backcover especifica a cor de fundo do formulário ou controle. A cor de fundo do formulário é a cor de fundo padrão de todos os controles adicionados a ele. Dar um clique duplo em qualquer controle da toolbox coloca um controle desse tipo no formulário. Como alternativa, os programadores podem arrastar os controles da toolbox para o formulário. A propriedade text do rótulo determina o texto se houver que o rótulo exibe. O formulário rótulo tem sua propriedade text própria. Quando clicado, o botão precisa exibir uma caixa de diálogo. Na caixa de diálogo, o fonte padrão do Windows, aberto pela propriedade fonte, os controles que possuem, os usuários podem selecionar uma fonte usando o nome, estilo e tamanho da mesma. A propriedade text align determina como o texto será alinhado dentro dos limites do rótulo. O controle da caixa de
de figura permite exibir uma imagem no formulário. A propriedade image mostra uma prévia da figura atual. Para selecionar uma imagem, clique no botão de reticências, que apresenta uma caixa de diálogo, abrir padrão do Windows. Procure uma figura para inserir no formato correto, como PNG, GIF ou JPEG. E em seguida, pressione a tecla Enter. Selecione File, Save All, para salvar a solução inteira. Para salvar um arquivo específico, selecione o Solution Explorer e selecione File Save. O modo de projeto do IDE, isso é programado, não está sendo executado, é indicado pelo texto Microsoft C#.NET Design na barra de título. Enquanto está no modo de execução, o programa está executando e os usuários podem interagir apenas com alguns recursos do IDE. Ao se projetar um programa visualmente no arquivo C#, aparece na barra de título seguindo de design. Para executar o programa, clique no botão Start, o triângulo azul, selecione Debug Start. Na barra de título da IDE exibe Run. E muitos ícones da barra de ferramentas são desativados. Determine a execução clicando no botão Fechar. X no canto superior direito do aplicativo. Como alternativa, clique no botão End em um quadrado azul debaixo de ferramenta. Tecnologias. Aqui na parte dos exercícios, exercícios não só, né? Eu vou sempre separar a parte de exercícios do final do capítulo, porque se proibir de usar o vídeo que eu estou lendo no livro, por questão de direito autoral, eu vou ter pelo menos a parte de exercício que não vai ocorrer no mesmo. Então, a parte de exercício do capítulo 2 é o próximo vídeo. Até lá então.